Os três principais órgãos são a Assembleia Geral, que é instalada até 4 meses após o fim do exercício social, então praticamente até o final de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, tem que ser instalada a Assembleia Geral, ou seja, tem que ocorrer uma Assembleia Geral. E qual é o objetivo? Tomar as contas dos administradores, ou seja, olhar as contas. Que contas, professor? As demonstrações contábeis, o relatório de administração, todas as explicações que os administradores vão dar para os sócios para dizer se a empresa está indo bem, está indo mal, quais são os resultados, qual a perspectiva. E aí os sócios, nessa Assembleia Geral, além de tomar as contas, eles vão deliberar sobre a distribuição de lucro. Deliberar, decidir quanto será distribuído de lucro. 20% do lucro líquido da empresa, 30%, 40%, 50%, quanto? É bom saber já desde já que existe um dividendo mínimo obrigatório no Brasil, que é 50% normalmente, que é 50% quando nada está escrito e é 25% quando está escrito, normalmente, mas tem algumas regras diferentes. A Assembleia também elege administradores e o Conselho Fiscal, é uma das funções da Assembleia Geral. É claro que não é todo ano, muitas vezes os mandatos são de 2 anos, mas acho que pode ser até mais, 3 anos, né? Prazo normal. E aprovar a correção do capital social, também é uma função da Assembleia Geral. O segundo órgão é o Conselho de Administração, que é formado por no mínimo 3 acionistas com atribuições de fixar a orientação geral dos negócios, eleger ou destituir diretores. Então esse Conselho de Administração elege ou destitui diretores, e fixar as atribuições desses diretores. É importante aqui registrar que o Conselho, ele não é aquela turma de pessoas que trabalha todo dia, bate expediente, não. O Conselho se reúne, dependendo da empresa, do estatuto, uma vez por semana, 2 vezes por mês, uma vez por mês, para tomar essas grandes decisões, né? Existe também o Conselho Fiscal, que ele, de uma certa forma, protege os sócios, que ele fiscaliza a administração. Então ele é obrigatório em sociedade anônima e é formado por 3 a 5 pessoas de nível superior, sócio ou não. Vejam que tem uma diferença importante. Conselho de administração é só sócio e não precisa ter nível superior, né? Pela lei, óbvio que o estatuto da empresa pode dizer diferente, mas o Conselho Fiscal tem que ter nível superior e não precisa ser sócio. Quer ver uma coisa? O Maílson da Nóbrega, que já foi ministro da Fazenda, ele até hoje é conselheiro fiscal de empresas por aí, né? Para fiscalizar, porque os sócios gostam que ele informe, que ele esteja presente, né? Então, essa é a atribuição do Conselho Fiscal, fiscalizar os administradores, né? Além dessa questão das obrigações da empresa e do administrador, né? Algumas coisas para a gente ressaltar aqui. Primeiro, a diretoria de uma sociedade anônima é formada por no mínimo 2 pessoas. A gente pode pensar, né, diretoria técnica e diretoria administrativa. Claro que a empresa começa a crescer e se divide em várias diretorias. Já vamos olhar numa demonstração, um organograma de uma empresa grande aí. Dentre outras obrigações estabelecidas no estatuto de uma sociedade anônima, ou no contrato social, no caso de uma limitada, o administrador tem obrigação. O administrador, quando fala, o administrador que responde perante jurídico, ou seja, perante juízo, né? Ou seja, o diretor-geral da empresa, o diretor, o administrador-geral, o diretor-presidente, o presidente, esse seria o CEO, né? Chief Executive Officer da empresa. Esse cara responde perante juízo e ele tem a obrigação de arquivar na junta comercial todos os atos da companhia, alteração de contrato social, alteração de estatuto, enfim, demonstrações contábeis ou informar que elas estão atualizadas e tal. Ele também tem a obrigação de prestar contas ao sócio, pelo menos dependendo do estatuto da empresa, mas obrigatoriamente uma vez por ano, lá até o final do 4º mês, depois do final do exercício social, ou seja, 30 de abril, na maioria das empresas. E também tem a obrigação de pagar os débitos inscritos em dívida ativa sob pena de responder com seu patrimônio particular. Então aqui está a informação de que eu havia falado, que o administrador,
aquele que responde perante o juízo, ele não pode falhar com o Estado, dívida ativa. Então ele responde com um patrimônio pessoal dele, né? Outras situações, por exemplo, quando a empresa ou administrador não recolhe a cota pessoal previdenciária dos empregados, né? Porque a empresa recolhe duas partes para o governo da questão da Previdência Social. A cota patronal, que é a empresa que arca o custo da empresa, e a cota pessoal, que ela desconta do salário do empregado e ela tem que repassar. Então, se ela descontar do empregado e não repassar, isso é crime, isso é apropriação indébita. Roubo. Então, isso daí pode dar até cadeia para o administrador da empresa, né? Mas, sobretudo, ele pode responder pessoalmente, né? E aqui também uma curiosidade, no Código Comercial, a empresa tem que ter diário, tem que ter registro de duplicatas, né? Duplicatas a receber, a gente estuda isso em contabilidade, né? Registro de compras, registro de inventário. E pela Lei 6.404 tem que ter ainda o registro de transferência, o registro e a transferência das ações nominativas das partes beneficiárias, tem que ter as atas das assembleias gerais, tem que ter registro de presença dos sócios, dos acionistas, tem que ter as atas da reunião do Conselho de Administração, e tem que ter as atas de reunião da diretoria e os pareceres do Conselho Fiscal. Então são obrigações que estão na lei, que elas estão aqui mais por curiosidade para você entender como é que funciona uma empresa, né? E aqui, depois de passar por essa estrutura básica, a gente tem condição de falar sobre outras coisas associadas a um organograma de uma empresa. Então, se a gente pensar uma empresa aqui em cima a gente tem os sócios dessa empresa. Vamos imaginar uma sociedade anônima, mas poderia ser também sócio-cotistas de uma sociedade limitada. Então nós temos aqui uma quantidade de sócios e esses sócios escolhem 3 sócios para conselho de administração. É claro que quem escolhe na prática aqui são sócios das ações ordinárias, são aquelas que têm poder de voto sempre. Os acionistas preferenciais, às vezes, eles fazem presente na Assembleia Geral por meio de representantes só, um ou outro. Eles não têm direito a voto, em geral, né? Normalmente é assim. Então escolher lá o Conselho de Administração com 3 sócios, né? Escolheram nessa Assembleia Geral o Conselho Fiscal com 3 a 5 profissionais de nível superior, sócios ou não. Tá. E aí esse Conselho de Administração escolhe a diretoria. Normalmente já a chapa, se tem eleição, já vem aquilo tudo pendurado, né? Ó, esse conselho vai escolher fulano como presidente da empresa, como CEO da empresa, né? Chief Executive Officer, é uma sigla em inglês que significa presidente, basicamente, né? E, obviamente, o Conselho de Administração vai estabelecer as diretrizes, o que eles têm que fazer, quais são as metas, etc. e tal. E aí tem um rol de diretores, né, diretor de marketing, diretor administrativo, diretor de produção, assim vai, e tem o diretor financeiro que nos interessa, obviamente, né, o CFO, né, Chief Financial Officer, né, o chefe financeiro da empresa. Ok, aqui é o nosso estudo. E aí eu já lhe digo um conhecimento que você tem que ter daqui para frente, que a área financeira da empresa pode pegar todos os livros de administração financeira. É basicamente dividido em 2. A turma que controla o dinheiro, chamada turma da tesouraria, gerente financeiro ou tesouraria, tesouro, que vem do tesouro, e a turma que realiza controladoria, controller. Antigamente, esse controle era chamado de diretor de contabilidade, mas como a empresa não quer um contador para entregar relatório de contabilidade, não quer isso. A empresa quer que o contador faça, ou o contador ou outro profissional, mais do que isso. A empresa quer que ele, olhando as informações que ele produziu nos relatórios, verifique se as receitas estão aquém do planejado, ou se as despesas e custos estão além do planejado. E em função disso que ele descobrir, ele propõe as soluções
ele emita alertas e ele eventualmente até instaure procedimentos de auditoria para verificar as razões pelas quais as metas não estão sendo alcançadas. Então veja, com que isso que eu falei, eu praticamente disse para ti qual é a função do controlador. Através dos relatórios contábeis, contabilidade financeira, gerencial, custos, orçamento e controle, realizar o controle financeiro da empresa, eventualmente até instaurando procedimentos de auditoria. De outra parte, a função. Então, o controlador é o chefe lá do pessoal de contabilidade, que fica fazendo aqueles relatórios, aqueles resumos, aqueles estudos. Essa é a função de controladoria. O pessoal da tesouraria já tem uma função mais diária, ali, de fechamento de banco. Recebeu, pagou, aplicou, resgatou, contratou empréstimo. Esse é o trabalho da tesouraria. Administra o fluxo financeiro da empresa, o dinheiro, o fluxo de caixa. Administra caixa e bancos, gerencia crédito, contas a receber de clientes, gerencia as contas a pagar, faz as relações com o banco, gerente do banco. Tem dinheiro sobrando? Aplica. Aplica no quê? Aplica em CDB. Gerente do banco, está faltando dinheiro? Baixa da aplicação. Então, essa é a função da turma da tesouraria. Faz o planejamento e o controle do fluxo de caixa. Veja, o controle do fluxo de caixa normalmente não é controladoria, hein? Normalmente é tesouraria. Mas essas coisas, elas se misturam. Eu me lembro que eu tive um aluno que era funcionário do Badesc e que dizia que na empresa deles quem fazia o controle do fluxo de caixa era a controladoria. Então, cada empresa tem a sua instrução, né? Mas o fato é que entra na tesouraria, até o horário de fechar o banco é aquela loucura, né? O cara está lá imprimindo coisa, pegando a assinatura de um de outro, né? Depois eles dão aquela aliviada. E a pessoal da controladoria é no final do ano. No final do ano eles ficam tudo fechado, 4 portas, para fechar as demonstrações contábeis, né? E para que tenha informação suficiente para alimentar os sócios, que depois vão se reunir em Assembleia Geral para tomar as decisões. Nesse contexto que eu falei, é importante se ter em mente, lá no nosso livrinho do Fresati, tem sobre essa questão da governança corporativa, no livrinho do Padovese, que está no nosso plano de planejamento, né, no plano de ensino, também tem sobre isso. Isso ganhou notoriedade, sobretudo depois de que teve as crises da Enron nos Estados Unidos, então veio sistemas de controle e também políticas para diminuir as tensões entre os cargos-chave da administração e viabilizar a transição, em alguns casos, de empresas familiares para empresas que se profissionalizavam, né? Então, o que significa governança corporativa? É um sistema pelo qual as companhias são dirigidas e monitoradas para reduzir conflitos de interesse, envolvendo o relacionamento de acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Então vejam que conselho fiscal fiscaliza a administração. A auditoria, uma vez por ano, vai ver se as informações contábeis estão corretas. Às vezes a gestão quer omitir alguma coisa ou distorcer alguma informação para diminuir o lucro tributável, para aumentar o lucro a ser distribuído, para N motivos. Então, a governança corporativa é uma política que existe atribuindo limites e competências específicas para cada instância de poder para evitar esses conflitos de interesses, tá? Ficamos por aqui, continuamos no próximo tratando sobre a questão tributária.